Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor, o nosso momento diário onde a gente aborda alguns insights valiosos para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. E o tema de hoje é comunicação. E aí, pessoal, quais insights vocês trazem para o pessoal se comunicar melhor? Bom, acho que o primeiro ponto para a gente se comunicar melhor é a gente aprender a ouvir, porque quanto mais a gente consegue ouvir, às vezes a gente precisa falar até menos. Então, a gente ter aquela clareza de que quando a gente está ouvindo a pessoa genuinamente atenta no que ela está falando, a gente consegue facilitar nosso entendimento do que ele quer e a gente consegue consegue responder de forma mais clara e a gente consegue pensar melhor, articular melhor e fugir de um conflito sem necessidade. E alguma das coisas que é importante para a gente pensar nisso é fazer perguntas abertas para que a pessoa consiga desenvolver a ideia dela. Então, o que mudaria sua visão sobre isso? Uma pergunta que não é sim ou não. Então, acho que isso é uma forma inteligente de utilizar a escuta ativa. Em alguns momentos, parafrasear o que a pessoa está falando para ela também ter clareza do que ela disse. Então, perguntar, então o que te preocupa é tal coisa, certo? Tá parafraseando o que ela te falou. E isso também pode ser utilizado em negociações, porque dessa forma a gente consegue que a pessoa valide de fato o que a gente entendeu. Porque pode ser que eu tenha entendido errado, apesar de estar ali atento no que ela está falando, eu entendi errado. E aí, quando eu faço essa pergunta, ela, beleza, então é isso? Aí a pessoa vai me dizer sim ou não. E aí talvez ela me diga que não é bem isso que eu quis dizer. E aí isso já abre um espaço para que a gente evite conflitos. E outro ponto que eu acho extremamente importante na comunicação é a linguagem não verbal e a presença. Então a questão de postura, de não estar aquela coisa de braço cruzado, porque vai te interpretar meio mal, assim, qual ambiente tu tá e saber como se portar nele. Então essa linguagem não verbal, a presença no lugar é muito importante, e eu acredito que o contato visual também, assim, quando a pessoa tá olhando pro lado, passa um ar meio de desrespeito, na minha impressão, assim. Então, manter esse contato visual com a pessoa que está falando ali contigo, eu acho que são dicas importantes de comunicação que fogem do óbvio. Vou trazer 5 dicas rápidas aqui. Primeira coisa é você não se torna um grande comunicador sem referências. Desde que a humanidade se formou, como o grupo começou a se comunicar em sociedade, a gente não vai criar isso naturalmente. Ou você cria a partir de referências. Então busque referências, e com o poder da internet, assista TED Talks, assista grandes palestrantes. Você vai começar a ver como eles se comportam e aprender o comportamento deles. Comunicação, discursos, falar em público, não existe outra regra senão o ensaio. É treinar. Treinar a sua dicção, preparar o seu discurso, ensaiá-lo e utilizar recorrentemente tópicos, anotações. Isso se conecta com a próxima dica. Não se prenda ao texto que você tem que falar, mas à mensagem. Muitas vezes você fica tão preocupado em falar exatamente o que você tinha preparado, que se você erra uma palavra ou outra, você perde, se desconcentra, daí você perde o fio da meada, não consegue se comunicar. Se prenda à mensagem que você quer passar. E esse é o ponto mais importante dessa dica número 3. Dica número 4 é o poder do silêncio. Grande parte dos comunicadores tem dificuldade para respirar, para conseguir respirar durante as suas falas, durante seus discursos, principalmente os mais longos, ou quando você precisa fazer uma apresentação importante para o seu chefe, para o seu gestor, ou convencer alguém de algo. Use o poder do silêncio. E como usar o poder do silêncio vem a última dica. Prepare no seu discurso perguntas, às vezes até perguntas redundantes, perguntas de reflexão. Use essas palavras-chave, momentos-chave de pergunta para você fazer chamadas. E a partir dessas chamadas você tem momentos de respiração para você controlar a sua comunicação. Talvez até uma dica bônus aqui que me veio agora é: lembre-se para quem você está comunicando. Às vezes para um público diferente é preciso mudar a velocidade com que você fala. Mais lento, mais rápido, mudar a entonação da voz, tudo isso torna você um comunicador muito mais eficiente. Bom, para contribuir com a discussão, eu acho que clareza é responsabilidade do emissor. É bom a gente ter noção a respeito disso. Então, se o receptor não entendeu 100% daquilo que você está comunicando, a responsabilidade é sua. E isso acontece muitas vezes por conta da maldição do conhecimento, né? Porque uma vez que a gente sabe de alguma coisa, é quase impossível para a gente imaginar como é não saber aquilo. Então, é importante a gente ter consciência disso para poder simplificar a nossa comunicação, né? Para que as outras pessoas, normalmente que não detêm esse conhecimento que a gente vai comunicar, consigam compreender de fato baseado nessa simplificação que a gente fez. E esse foi mais um episódio das 5 Minutos de Valor da Real Education. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo de quais outras dicas de comunicação você gostaria de ouvir. E muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.